O senador Marcos Duval divulgou pelas redes sociais um vídeo com cenas da atuação dos senadores Elisiane Gama e Otto Alencar para rebater declarações feitas na primeira sessão da CPMI do dia 8 de janeiro. Na primeira sessão, o senador Marcos Duval afirmou que a senadora Elisiane Gama era suspeita para relatar à CPMI e foi atacado pelo senador Otto Alencar, que disse a Duval para se portar como um senador. No vídeo, Duval mostra cenas da senadora Elisiane Gama comparecendo à sessão de esclarecimentos do ministro Flávio Dino na Comissão de Segurança Pública. A senadora sentou-se à mesa para prestar apoio ao ministro e também apresentou ali seu pré-julgamento do que ocorreu no dia 8 de janeiro, culpando o governo do Distrito Federal e classificando como brilhante o trabalho do ministro Flávio Dino. O vídeo também mostra cenas do senador Otto Alencar, em especial durante a CPI da pandemia, quando ele se notabilizou por destratar convidados, em especial mulheres, e em se envolver em discussões com os colegas. Ao divulgar o vídeo, o senador Marcos Duval disse: "Por favor, me ajudem na missão de trocar de relatora da CPMI. A atual, que por sinal foi escolhida por acordo e não por voto, é amiga pessoal do ministro Flávio Dino. Esse ministro foi o que mais contribuiu, deixando que a destruição acontecesse sem nenhuma resistência na Praça dos Três Poderes. O presidente Lula e o ministro Flávio Dino aproveitaram as informações que tinham para acabarem de vez com os bolsonaristas e com a direita. Os extremistas não tiveram nenhuma resistência. Deixar a senadora Elisiane Gama, que é amiga pessoal do ministro Flávio Dino há quase 20 anos, é uma verdadeira afronta à nossa sensatez e à nossa democracia. Assistam a esse vídeo para vocês acreditarem na total parcialidade da senadora Elisiane Gama. Chegamos com muita luta até aqui, mas o que está para acontecer é como se estivéssemos entregando as nossas próprias armas para o inimigo nos matar." Em outra postagem, o senador disse: "Se a senadora Elisiane Gama tivesse como fundamento a imparcialidade e a total transparência, não aceitaria ser relatora por conta da escancarada parcialidade. Brasileiros, ainda não estamos unidos suficientemente para fazer um contraponto." Lendo as matérias jornalísticas, 90% é relatando a fala desrespeitosa do senador Otto Alencar com a minha pessoa, que, em respeito à sua idade, achei melhor não entrar no bate-boca. Como já dizia Mark Twain, nunca discuta com um ignorante. Ele te rebaixará até o nível dele e te vencerá por experiência. A CPI da pandemia, mencionada pelo senador para mostrar a conduta do senador Otto Alencar, se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para os estados e municípios, mas não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a velha imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assalto de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de
de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Veja o vídeo postado pelo senador Marcos Duval. Dia 9 de janeiro, dia seguinte, eu mandei um ofício para o ministro Flávio Dino, está aqui a cópia, que eu perguntei assim, quais as ações foram adotadas pelo ministro da Justiça ao receber, no dia anterior ao ataque, o seguinte alerta do Sisbin: convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos. Outro fato, estão soltando, porque o senador está respondendo. Eu estou respondendo no STF porque eu denunciei o ministro Alexandre de Moraes por parcialidade, porque ele, como relator, ele não deveria ter feito certos atos que estão nos autos, e como ele fez, eu denunciei à PGR e ao STF o ministro Alexandre de Moraes, pela parcialidade dele nos inquéritos dos atos antidemocráticos. E aí, é lógico que por revanchismo, ou política ou ideológica, ele me incluiu nesse inquérito que para mim é apenas a fumaça. Pela parcialidade, porque só vocês verem a última presença do ministro Flávio Dino no Senado, ela estava sentada na mesa ao lado dele. Cumprimentar o ministro Flávio Dino, que mais uma vez, de forma muito brilhante, assim como na Câmara dos Deputados, ele responde, não é, com muita efetividade. Então eu já inicio parabenizando e reafirmando a nossa admiração como maranhense ao seu brilhantismo e ao grande trabalho que Vossa Excelência tem feito para o Brasil inteiro. Tudo aí, ao 8 de janeiro, que foi um dos momentos mais nefastos, mais tristes da história brasileira. Nem nos períodos de ditadura vivenciamos o que nós vivenciamos no 8 de janeiro, né? E o trabalho que foi feito, de fato, a posterior, por conta da ineficiência do governo do GDF, de forma clara, o ministro da Justiça, com o presidente Lula, depois da intervenção, fez um trabalho brilhante. Portanto, os meus cumprimentos ao senhor ministro e toda a sua equipe. Eu acho que ela poderia também se considerar parcial e colocar outra senadora no lugar, que eu acho que a mulher precisa sim estar aí representando todas as outras. Aqui vou tentar ver se tem como fazer recursos no STF para a troca da relatora, não pela pessoa da senadora Elisiane Gama, deixo claro aqui, mas pela parcialidade, porque só vocês não precisam... Tá? Que não é da delegacia de polícia, não. Aqui é Senado Federal. Se comporte como senador. E Vossa Excelência não tem se comportado como senador em outras datas aqui. Você é falta de decoro, senador. É diferente. É muito... É bom registrar o voto do senador Marco Rogério, do senador Luiz Carlos Raio, contra a investigação da morte das parturientes. Não seja covarde, senador. Não seja covarde. Não seja covarde. Não faça isso. Não faça isso. Covarde é você. Não faça isso. Não me chame de covarde. Não faça isso. É quem está no governo. Não faça isso. Quem tem coragem é quem está contra o governo.
Não me chama mas não de faça covarde, isso. porque eu não, Não covarde, faça isso. É que não me chama Mas não de faça covarde, isso. porque eu não, Não covarde faça isso. é quem está no governo. Não faça isso. Não. Quem tem coragem Não é quem faça está isso. contra o governo. Quem está no governo. Não faça isso. Não. Quem tem coragem Não é faça quem isso. está contra o governo. Não faça quem isso. tem coragem, deixa os- Não faça isso, Quem tem senador. coragem, deixa os Não faça governadores isso, falar, deixa os Me prefeitos respeite, explicar, governo, deixa o você. secretário se explicar. Senador, Quem quero tem lugar coragem, Não faça bota... isso. Não faça isso. Como é que é? Como é que é, Otto? É verdade, Otto? É. Eu conheço um moleque, Otto. Bem. É, Otto. Covarde. Covarde, como você sempre faz. Marco Rogério, Infelizmente, a senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. A senhora não disse, pode pegar os livros aí, porque a senhora não tem na cabeça, certamente não leu, não estudou, que é verdade, integralidade, capacidade intelectual, científica. Estava na dúvida se eu vinha questionar, não, para não deixar a senhora, como se diz na gíria, em saia justa. Não levante a voz para mim, não. não estou levantando a voz para Vossa Excelência. Eu não desqualifiquei. Na verdade, ministro. Senador, eu sempre falo a verdade. A ciência senador. não pode mentir, ministro. Eu sempre falo a verdade, Não senador. fala, não. Eu sempre falo. A ciência não pode mentir. Vossa Excelência me deixa falar. Não foi, o senhor não citou o nome dela. Senador, O senhor não falou a verdade. senador, eu sempre falo a O senhor tá verdade. colocando- Eu sempre falo a O senhor verdade. está promovendo no Senador, Brasil, eu sempre por falta falo- de conhecimento da leitura da Senador, bula, eu distribuí uma 60 milhões de pseudo-vacinação doses de no Brasil. vacina para os O senhor está brasileiros. produzindo uma pseudo-vacinação Eu no distribuí Brasil. 70 Por falta milhões de doses de conhecimento. vacina para Bula, o patrimônio você não lê da a bula. sociedade brasileira. Você não quer ler a bula. Certo? Ao invés de dizer o nome da pessoa, você foi dizer Presidente, o órgão. vamos encerrar. Vossa Excelência tem que colocar a sua ordem aqui. Vossa Excelência me chamou de mentiroso. Não Vossa sabemos Excelência- citou o nome da sessão por pessoa. 10 minutos. Pois é, essa paciente... Não, já está suspensa a sessão, depois você fala. O governo tentou de tudo, ficou claro para vocês a interferência dele na relatoria, né, na mesa, só tem base aliada do governo, quer dizer, assim, não precisa dizer mais nada da culpa que eles têm, né? Eu vou mostrar para vocês depois o relatório, tá aqui comigo, ó. Eu vou mostrar para vocês depois o relatório, as partes mais importantes, vocês vão ficar de queixo caído. Bom, eu estou me embasando até para falar com vocês sobre isso daqui, ó. Eu vou virar aqui a câmera. Ó. Então, em cima da Constituição, artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Aí no segundo, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, tipo assassinato, alguma coisa nesse sentido. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, ou à Câmara dos Deputados ou ao Senado, para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. Tá? Então, outra parte. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas, é o relatório da ABIN, ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações. Então, aqui tá então em cima da Constituição, e eu fui ler uma parte interessante que o próprio Ulisses de Guimarães ele escreveu, e eu até postei isso agora, que eu postei assim, ó.
eu postei, eu até perguntando ao ministro Alexandre de Moraes, é lícito descumprir a Constituição com o argumento de que se faz para protegê-la? Então não faz sentido, né? E aí, como disse aqui o Ulisses Guimarães, numa reportagem que ele deu na época no discurso dele, ele fala assim, ó, quanto a ela, né, a Constituição, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Que aí ele fala, rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e para o cemitério. Aí ele encerra, Ulisses Guimarães, falando, a persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. E nessa parte ele fala uma questão importante, o traidor da Constituição é traidor da pátria. Então, me embasando nisso, né, bom, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu estava falando sobre a mensagem que minha esposa ficou mandando no sábado passado, e aí eu comecei a levantar quem que poderia estar fazendo essa perseguição, né? Ela fala que já é a terceira vez, mas agora ficou bem claro e tal. Ó, eu estou sendo perseguida e tal. Eu falo, come onde? Eu fiquei preocupado, né? Então, a situação não tá fácil. Vocês não imaginam a pressão que está sendo. Ela, claro, está muito preocupada, né? Lógico, a família dela. Enfim, gente, não é fácil, não. Não é fácil. Bom, e eu estou gravando porque isso pode, né, fica aqui, eu espero que vocês compartilhem para o máximo de pessoas possíveis, para quanto mais gente tiver acesso às informações que eu vou passar aqui, vai ser melhor. Bom, quanto à relatora da CPMI, assim, deixa eu ver se está aqui, é inquestionável, né, deixa eu até botar mais próximo. É inquestionável a posição dela. Aqui. É inquestionável a posição dela, como não tem como dizer que ela é imparcial, é totalmente parcial, né? Então assim, é uma boa pessoa, não tem nada a ver a questão dela como pessoa, como senadora, nada disso. Mas ficou claro um movimento, e o que mais me deixou assim, intrigado é ver a direita ficou calada, deixou acontecer, né? Então tem aqui, já recentemente, essa foto é recente, dela com o Dino, porque ela também é do Maranhão, os dois do Maranhão, aqui ó. Aí eu botei, o Marcos Duval pedirá ao STF troca da relatora Elisiane Gama, CPI de 8 de janeiro. Se eu mesmo me considerei parcial, porque eu já tinha, desde o dia 9 de janeiro eu já estava investigando, que dirá ela, né? Assim, isso daqui chega a ser um afronto para gente, entendeu? Fica sendo um afronto. É muito afrontoso isso, assim. Então, não tem como dizer que vai ser imparcial, entendeu? É nítida a manipulação, o sistema, gente. Esse sistema é foda. E eu tô sozinho aqui. Aí fica aqui um desabafo, que a minha família fica preocupada, a minha esposa hiper preocupada, desesperada, com medo de sair de casa, e ela trabalha, e ela faz doutorado. Então, assim, chega em casa tarde, e a pressão vem para parar de fazer isso, para largar de mão, porque eu tô sozinho, não tem ninguém mais, que eu vou acabar me ferrando, eu vou acabar sendo preso, ou eu vou acabar no conselho de ética, que meus pares que estão compactuando aí com a base do governo vão me atacar, enfim, então vocês não pensem que
que é fácil. Ah, Duval deve estar fazendo isso por ser manobra política, ele está querendo capital político. Não, porque tem 4 anos ainda para a próxima eleição, 4 anos, não sei nem se eu vou estar vivo. Né? Então, assim, zero possibilidade. Agora, eu vou repetir muito para vocês isso. Quando a gente fala assim, se você não pode derrubar o argumento, você derruba o argumentador. Não sei se vocês já escutaram isso. Então, o que estão fazendo é isso, é tentar, como não consegue derrubar os meus argumentos, que são provas, documentos e vídeos, tentam derrubar o senador Marcos Duval, dizendo que ele é louco, é doido, é descontrolado, que tomou um puxão de orelha do Otto Alencar durante a abertura da CPMI, que não sei o que foi pedido para colocar para fora. Ao invés da imprensa falar da relatora ser parcial na CPMI, não. O assunto da imprensa foi que o presidente interino, que estava só substituindo, falou para eu ficar quieto. Só que ele tinha me dado 5 minutos de fala, eu li um documento dizendo a parcialidade da relatora, terminei em 3 minutos e pouco, tinha mais 1 minuto e meio para falar e ele desligou meu microfone. Simplesmente assim. E aí eu comecei a falar. E aí, cala a boca, fica quieto e tal, você não tá na delegacia, que não sei o quê. E ele é um cara mal educado, grosso, fez grosseria com várias mulheres durante a CPMI da Covid-19. Então, assim, é um extremista da esquerda, então entrou no meu ouvido aqui e saiu por aqui. Mas ver a imprensa botando isso como se fosse algo, tá merda. Eu vou te falar uma coisa, gente. Assuntos sérios todo mundo esconde de vocês.